Olá, querido aluno, querido professor da Escola Bíblica Dominical. Bem-vindos ao canal do Instituto Timóteo. No vídeo de hoje, apresentaremos a pré-aula da lição de número 4 da revista de jovens da CPAD, que vai ser ensinada nas igrejas Assembleias de Deus no Brasil inteiro no próximo domingo. Eu sou o pastor Jarber, professor da Escola Bíblica Dominical, diretor do Instituto Timóteo e chego até você por meio dessa videoaula no YouTube, no Spotify ou de outra forma que possa alcançar a tua atenção. Para a honra e a glória do Senhor, eu peço a você que gentilmente se inscreva no nosso canal, dê aí uma curtida, deixe o seu comentário, diga-nos naquilo que precisamos melhorar para podermos contribuir com o magistério cristão. Para nós é sempre uma satisfação poder somar, poder contribuir com a Igreja Evangélica Brasileira. Portanto, não deixe de se inscrever, de deixar a sua curtida, de acionar o sininho para que você seja notificado de todas as novidades aqui no canal. Lembrando que as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical são trazidas a este canal toda quinta-feira a partir do meio-dia. Compartilhe nos grupos da sua igreja, compartilhe com os seus jovens e vamos aprender juntos a palavra de Deus. Pois bem, a lição do próximo domingo, lição de número 4, será sobre o encontro em Jerusalém e os falsos irmãos. Esse encontro ele é tratado no capítulo 15 do livro de Atos e é importante você fazer a leitura desse texto. Na verdade, a controvérsia que culminou na convocação dos apóstolos, na reunião com os presbíteros, você já encontra no capítulo de número 10, com o episódio do Evangelho e do Espírito Santo descendo sobre a casa de Cornélio, uma família cristã gentílica, ou seja, uma família cristã não judia. Somando a missão apostólica do apóstolo Paulo entre os gentios, resulta num chamado que nós chamamos de o primeiro concílio da igreja cristã, registrado no capítulo 15, com a deliberação apostólica a respeito de como os cristãos gentios deveriam viver, uma vez que eles não seriam obrigados a seguir algumas práticas da lei de Moisés. E esse encontro em Jerusalém é, na verdade, uma controvérsia contra os irmãos judaizantes. Esses judaizantes, eles eram judeus convertidos que entendiam que os cristãos não judeus deveriam praticar algumas obras da lei de Moisés que era restrita ao povo judeu. E haviam pessoas gentílicas ou pagãs que aderiam ao judaísmo e passavam a adotar todas as práticas legalistas dos judeus. Estes eram chamados de prosélitos, daí o termo proselitismo, induzir, convencer, persuadir alguém a mudar de religião, a trocar de religião. Quando alguém deixa, por exemplo, o espiritismo pelo cristianismo, quando alguém deixa a umbanda ou o islamismo por outra religião, isso é chamado de proselitismo. Nas ciências da religião é chamado de trânsito religioso. Mas nós chamamos isso de conversão, levando em consideração que temos o cristianismo como a religião pura, verdadeira. E esse é o assunto da lição, pois envolve esse encontro em Jerusalém com falsos irmãos. Outra observação interessante, principalmente para você, professor, começar a discutir com seus alunos, é sobre essa pergunta: existem falsos irmãos? Alguém pode alegar, não, se é falso não é irmão de verdade. Bom, a falsidade não está no atestado, por exemplo, alguém ter um irmão biológico de sangue e esse irmão for um traíra, for um traidor, for alguém que traia, que negue ou renegue o parentesco. Essa pessoa jamais vai deixar de ser irmão biológico. Da mesma forma, o pai que abandona os filhos, a mãe que abandona os filhos, mesmo distante, mesmo não tendo mais contato e não seja mais considerado como pai ou mãe, sempre será pai, sempre será mãe, biologicamente. Embora um pai distante, uma mãe distante, não presente, e seja considerado um não pai, uma não mãe. Então, a falsidade, a leviandade, a impiedade de alguém que é irmão, seja biológico ou por alguma ligação fraternal, isso não impede essa pessoa de estar inserida na irmandade. Razão pela qual Pedro, na sua segunda carta, e Judas também na sua carta, tratam a respeito destes falsos crentes que estão inseridos na irmandade, estão envolvidos com a igreja local, mas as suas práticas atestam que eles não são genuínos irmãos.
Então eu julgo interessante você, professor, começar a discutir com seus alunos a respeito disso. É possível existir entre nós falsos irmãos? Depois de ouvir os seus alunos, você pode apresentar alguns exemplos bíblicos de irmãos, por exemplo, biológicos, que foram traidores, que traíram a confiança dos seus irmãos. E aí você poderia começar, por exemplo, com o primeiro caso de homicídio, que é o caso de Caim, irmão de Abel, cuja história está narrada no capítulo 3 do livro de Gênesis. Caim era irmão de verdade, irmão biológico, irmão de sangue, filhos do mesmo pai, filhos da mesma mãe. Porém, Caim traiu o seu irmão, enganou o seu irmão, assassinou o seu irmão. Era um irmão biológico, era um irmão de sangue, mas a impiedade, a leviandade faz com que essa consideração seja jogada ao chão, venha por água abaixo. Era um irmão biologicamente, que eram parentes, mas não era genuinamente considerado por causa da sua traição. A exemplo de Caim, irmão de Abel, nós temos os exemplos dos irmãos de José. Eram irmãos, filhos do mesmo pai, nem sempre filhos da mesma mãe, mas filhos do mesmo pai, meio-irmãos, mas traíram José, venderam José, consentiram em mentir para o seu pai de que ele havia sido devorado por uma fera, e esses irmãos são mais na frente perdoados por seu irmão José. Mas são exemplos de irmãos que traíram, que enganaram. E essa narrativa da história de José, você encontra no capítulo 37 do livro de Gênesis, tendo aí um salto do capítulo 38, que é dedicado a outros assuntos, e volta do capítulo 39 até o capítulo 46. Então nós temos aí vários capítulos do livro de Gênesis dedicados a essa saga de José com seus irmãos. Outro exemplo, nós poderíamos dar o caso de Aminon, meio-irmão de Tamar. Aminon e Tamar, filhos do mesmo pai, Davi, mas Aminon estuprou sua irmã, violentou sua irmã. E é um dos casos tristes que nós encontramos na Escritura Sagrada. Esse episódio está narrado no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 13. Ainda em consequência dessa violência sexual cometida pelo irmão de Tamar, nós temos a consumação dessa história, que é o irmão de Tamar, irmão do mesmo pai e da mesma mãe, meio-irmão de Aminon, filho do mesmo pai e não da mesma mãe. Nós temos aí Absalão, que acaba tramando uma situação para assassinar Aminon e vingar a sua irmã Tamar, ainda no capítulo de número 13. Capítulo 13 do segundo livro de Samuel começa sobre a paixão de Aminon, a violência sexual e a trama de Absalão 2 anos depois para matar Aminon. São 2 casos no mesmo capítulo de irmãos que se dilaceram, que se matam, que se violentam. Então são exemplos bíblicos que eu julgo ser necessário serem trazidos para a classe de EBD para serem discutidos. E eu concluo aqui com o exemplo de Jacó, né, irmão de Esaú, que é um típico caso de traição, ainda mais com o acordo da mãe de Jacó. E a história de Jacó, irmão de Esaú, e esse ato de traição você encontra na bênção de Isaac sobre Jacó, no capítulo 27 do livro de Gênesis. Eu poderia também mencionar o caso dos irmãos de Jesus, lá em João 7, em que esses irmãos de Jesus pedem, olha, vai operar milagre em outro lugar, vai pregar em outro lugar, dando uma ideia de que, olha, nós estamos preocupados contigo. Mas o evangelista João vai dizer no capítulo 7, versículo 5, da seguinte maneira, na verdade, nem os seus irmãos criam nele. Os irmãos de Jesus foram crer depois, como é o caso de Tiago, o maior, irmão de Jesus, uma figura importante no Concílio de Jerusalém, no capítulo 15. Então, tendo dado estes exemplos para você introduzir o assunto da lição, falando sobre falsos irmãos, e eu dei aqui exemplos apenas de irmãos biológicos, e nós poderíamos mencionar casos de irmãos em Cristo, irmãos ligados, unidos pela fé, que acabam cometendo traições, engano. Nós temos aí o típico caso de Judas, o Iscariotes. Enfim, são inúmeros os casos extraídos da Bíblia Sagrada que atestam que, infelizmente, existem falsos irmãos. Existem irmãos que não são genuínos. Tendo enfatizado estes exemplos de irmãos não genuínos, aí você pode ir para o caso da introdução. Ou melhor, antes da introdução, nós temos aqui uma orientação pedagógica, onde o professor deve expor aos alunos esse quadro que está aí na tela, que é uma comparação entre os falsos apóstolos, os falsos líderes,
e as marcas de um apóstolo autêntico, tomando como referência o apóstolo Paulo. E então você vai encontrar 5 características dos falsos líderes e 5 características de um líder autêntico a partir do exemplo do apóstolo Paulo. Tendo feito isso, você deverá se esforçar para cumprir com os objetivos da nossa lição, sendo o de apresentar a defesa de Paulo e seu ministério. Isso foi tratado na aula anterior, na defesa do apostolado de Paulo. Então, é necessário trazer de novo essa ênfase para que os alunos jamais esqueçam a defesa de Paulo em seu ministério, pensar com os alunos a respeito dos ensinos que Paulo trazia aos gentios e comparar esses ensinos com os ensinos dos falsos irmãos, e por fim apresentar o evangelho da incircuncisão, que será tratado no terceiro ponto da nossa lição. Queridos, na introdução há uma parte importante que diz que Paulo fala sobre um encontro que ele teve com os líderes da igreja de Jerusalém, mostrando que mesmo não tendo andado com os 12 apóstolos, ele foi comissionado pelo Senhor Jesus Cristo. Por que Paulo traz isso? Lembre daquilo que nós tratamos na lição anterior. Os cristãos judeus que ainda estavam presos e deveriam ainda praticar algumas práticas estabelecidas por Moisés, por uma questão cultural, por serem judeus, eles tinham um dever de praticar tais coisas, dentre elas a que era mais trazida à tona na comunidade judaica nos tempos apostólicos, que era o ato da circuncisão, que era o sinal externo de abraçar a fé judaica. Circuncisão entre os hebreus começa a partir de Abraão e os seus descendentes masculinos, que deveriam ser circuncidados até o 8º dia. Jesus, como judeu, foi circuncidado. Mas os cristãos gentílicos, vindos do paganismo, não tinham essa obrigação. E então Paulo vai desenvolver a teologia da incircuncisão e de que a circuncisão deveria ser a do coração. A circuncisão, uma pequena cirurgia tida hoje como fimose, ela traz muitos benefícios ao corpo, como por exemplo, a higiene, a pouca probabilidade do marido comprometer a saúde íntima de sua esposa. Existem inúmeros benefícios da circuncisão, benefícios fisiológicos, benefícios físicos, mas os judeus entendiam que isso era um sinal externo da aliança com Deus e de Deus com o seu povo, e queriam que os cristãos gentílicos, os cristãos gentios, não judeus, tivessem essa mesma prática. Então há essa controvérsia, esse conflito que vai ser levado para Jerusalém para ser resolvido com os apóstolos e os presbíteros reunidos. E esses cristãos judeus ou judaizantes, porque haviam judaizantes que não eram judeus, que não eram cristãos. Entenda, os primeiros cristãos eram judeus, mas além dos judeus cristãos, haviam judeus não cristãos que eram judaizantes. Um exemplo desse é Paulo, antes da sua conversão, o Saulo de Tarso. Mas esse problema aqui é causado pelos cristãos judeus, e não pelos judeus que não eram cristãos, mas pelos cristãos que eram também judeus. E diante disso, vale entender, estudar, parar para explicar um pouco quem eram esses falsos irmãos que Paulo vai tratar, por exemplo, aqui no capítulo de número, é o capítulo 2, versículo 4. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade. Vale você trazer à tona a sala de aula, aos irmãos, aos alunos, quem eram esses falsos irmãos. Esses falsos irmãos eram esses judaizantes, que eram cristãos, judeus ou judeus que abraçaram a fé em Cristo e por uma questão cultural não deveriam abrir mão de algumas práticas restritas aos judeus, designadas por Deus por intermédio de Moisés. Esses judaizantes pregavam a judaização dos cristãos gentios. Vocês são cristãos, então vocês têm que fazer o que Moisés nos ordenou. Afinal de contas, Jesus era judeu, ele foi circuncidado e guardava alguns princípios da lei de Moisés, então vocês também precisam fazer. Se nós fôssemos para aquela época, nós também seríamos persuadidos a fazer o que os judeus fazem, a sermos um prosélito, né? A praticar todos os aspectos da lei mosaica, da lei aplicada aos judeus. Então esses cristãos judeus pregavam a judaização dos cristãos gentios. No caso de Cornélio, no caso dos cristãos de Antioquia, no caso de cristãos de outras cidades que não estavam ligados culturalmente com a Judéia, com a Galileia e com a Samaria, esses crentes não judeus deveriam abraçar todos os aspectos da lei judaica. Então, para esses cristãos judeus, sem a prática da lei de Moisés, não era possível eles serem salvos. Esses cristãos judeus diziam: se vocês não guardarem todos os aspectos da lei mosaica,
vocês não são cristãos genuínos. E aí nós temos um problema, porque Paulo vai dizer que esses crentes judeus que querem impor práticas legalistas sobre os cristãos gentílicos, são eles que são falsos irmãos. Gente, um parêntese, esse conflito trouxe sérios problemas. O público de Tiago, por exemplo, os destinatários da carta de Tiago, entendiam o seguinte: olha, nós somos cristãos, Jesus fez tudo, então nós não precisamos fazer nada. Aí nasce o oposto do legalismo. O legalismo é você tem que fazer isso, aquilo, outro para ser salvo. E o antinomismo é eu não preciso fazer nada porque Jesus já fez tudo. Então Tiago vai trabalhar isso com os seus leitores. Olha, se você tem fé, mas não tem obras, a sua fé é morta. É claro que você não precisa cumprir determinados requisitos da lei judaica, mas você também não pode ficar sem praticar boas obras, as boas obras que Cristo predeterminou para que andássemos nela. E Paulo vai falar dessas obras na carta aos Efésios. Então foi um problema muito sério que nasceu no seio da igreja, exatamente porque o evangelho transpôs a fronteira do judaísmo e alcançou pessoas gentílicas. Então traga para os seus alunos, a partir aqui desse texto, quem eram esses falsos irmãos, esses judaizantes, que eram cristãos judeus, que pregavam a judaização dos cristãos gentios e entendiam que sem a prática total da lei de Moisés, esses cristãos não seriam salvos, mesmo tendo crido no sacrifício de Jesus Cristo. Ou seja, o legalismo acaba comprometendo a obra salvífica de Jesus Cristo. E então nós encontramos nesse texto bíblico, de Atos 2, versículo 1 a 10, que é o texto áureo, o texto bíblico que deve ser lido com a classe, onde Paulo apresenta alguns nomes que se contrapõem aos falsos irmãos. Você fala sobre os falsos irmãos, esses falsos cristãos que eram judaizantes, e atenta para o que Paulo trata no texto bíblico. Lembre-se, professor, você não pode ignorar o texto bíblico. Há lições importantes no texto bíblico. E a lição que eu trago para você hoje são os irmãos verdadeiros, os companheiros verdadeiros, tanto judeus como gentios, que Paulo apresenta aqui na sua carta. Por exemplo, no versículo 1, ele vai falar de Barnabé. Ele estava com Barnabé, cujo nome significa filho da consolação. Barnabé foi o discipulador do apóstolo Paulo, aquele que o acolheu quando todos o rejeitaram. Detalhe, Barnabé era judeu, Barnabé não era gentio. Então ele menciona Barnabé e no mesmo versículo menciona Tito, que não era judeu, mas era um gentio e era uma novidade, e isso é tratado aqui na lição. Tito não era um judeu, mas era um cristão verdadeiro, um irmão verdadeiro. E ele vai prosseguir falando mais adiante a respeito, no versículo 9, de Tiago, de Cefas e de João, que ele traz aqui como colunas da igreja. Ou seja, ele vai apresentar irmãos verdadeiros, tanto judeus como gentios, que defendiam seu apostolado e defendiam a sua mensagem. Vale lembrar que aquele ditado, me diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Ou diga com quem tu andas, e eu digo em quem tu crês. Então, Paulo tinha essa companhia que atestava o seu ministério entre os judeus e também entre os gentios. Sobre Barnabé e Tito, no versículo de número 1, vale a pena você observar, se você poder colocar Barnabé como discipulador de Paulo e Tito como discípulo de Paulo. Então nós encontramos aqui no versículo 1 essas duas informações importantes a respeito de dois irmãos mencionados por Paulo. Ele menciona Barnabé, o seu discipulador, e menciona Tito, o seu discípulo. Então nós temos aqui esta ênfase que Paulo dá a respeito desses irmãos. Eu fui discipulado por um judeu e tenho um discípulo que é grego, que é gentio. Isso é a ênfase do evangelho, que é para todo aquele que nele crê. E aí quando nós olhamos Tiago, Cefas e João, que eram apóstolos muito antes do apóstolo Paulo, mas eram tidos como colunas, e esses apóstolos comprovaram o ministério e a mensagem do apóstolo Paulo. Tendo passado pela introdução, nós chegamos ao capítulo de número 1, onde Paulo vai defender o seu ministério. Gente, para nós entendermos Paulo defendendo o seu ministério, isso está atrelado à introdução, você precisa ir, por exemplo, para o capítulo de número 2 do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, quando os apóstolos colocam diante da congregação em Jerusalém a necessidade de ter alguém para substituir o apostolado de Judas. E dentre esses critérios deixados pelos apóstolos estavam Atos capítulo 1, versículo 21. Portanto, irmãos, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que Jesus foi tirado do nosso meio e elevado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição.
Qual era o critério estabelecido para substituir o apostolado de Judas? Ter andado com eles muito antes de Jesus tê-los chamado. Ter andado com eles desde o batismo de João até a ascensão de Jesus. Esse era o critério. Alguns entendem que os apóstolos não queriam ninguém para substituir o apostolado de Paulo. De Judas, perdão. Não por uma questão de inveja, mas por zelo demasiado. Olha, vamos impor aqui um critério bem rígido. Mas nós não enxergamos assim, nós enxergamos, até porque a igreja apresentou dois, então haviam pessoas que se encaixavam nesse critério, e o critério é que tenham andado conosco desde o batismo de João. E a igreja apresenta José e Matias, eles oram, impõem as mãos, e o Espírito Santo separa Matias para o apostolado. Então, diante desse critério estabelecido no capítulo 1, versículo 21, pelos apóstolos, as pessoas olham para Paulo e dizem, como é que ele é apóstolo? Sendo que ele nunca andou com Jesus, nunca andou com os apóstolos, talvez nem conheceu João Batista, como é que ele é apóstolo? Ele não é apóstolo verdadeiro. Você precisa entender o contexto por trás dessa ideia do que é ser um apóstolo. Alguém que tenha andado com Jesus. E Paulo vai defender o seu apostolado dizendo, eu não andei com ele, mas ele andou comigo. Eu ia atrás de vocês para prendê-lo, para matá-los, para torturá-los, e Jesus veio ao meu encontro. É verdade que eu nunca andei com Jesus no tempo em que ele esteve na terra. Mas Jesus veio ao meu encontro no caminho de Damasco, falou comigo, me ensinou, me orientou e me deu o evangelho que agora eu lhes dou. Portanto, se o critério é ter andado com Jesus, eu me orgulho de ter Jesus andado comigo. Então, vale a pena você enfatizar esse critério estabelecido pelos apóstolos no capítulo 1 e 21 de Atos e entender a razão pela qual muitas pessoas questionavam a veracidade do apostolado de Paulo. No primeiro ponto, Paulo defende o seu ministério, nós encontramos aqui a sua volta a Jerusalém. E nesse tópico, é interessante você ressaltar essa questão dos 14 anos que Paulo menciona aqui no versículo 1 da lição bíblica, do texto bíblico. Depois, passados os 14 anos, eu subi outra vez a Jerusalém. Eu julguei muito superficial o que o pastor Alexandre colocou aqui. Os 14 anos mencionados por Paulo podem ser uma referência ao seu encontro com Pedro e Tiago mencionado em Gálatas 1:18. Bom, por entender que foi algo superficial, eu quero comentar um pouquinho aqui sobre esses 14 anos. Gente, esses 14 anos é o espaço de tempo entre a primeira e a segunda ida de Paulo a Jerusalém. A primeira ida de Paulo a Jerusalém foi logo após ele ter sido convertido ao Evangelho de Jesus Cristo. E aconteceu por ter sido recente a sua conversão, os cristãos passaram a rejeitá-lo com medo, por pavor, por não acreditar na sua conversão e entenderam que ele poderia estar infiltrado, fingindo ser cristão, para poder prender aqueles cristãos. Esta foi a primeira ida, não dele a Jerusalém, mas a primeira ida dele a Jerusalém enquanto cristão, junto com a igreja, certo? Junto com a igreja. Lembre que ele perseguiu Estevão, ele estava em Jerusalém. Então, esses 14 anos é da primeira vez dele como cristão em Jerusalém, quando ele é rejeitado e é acolhido por Barnabé, e é discipulado, é ensinado, e começa a pregar com Barnabé, e passam-se 14 anos da primeira estada dele em Jerusalém como cristão para a segunda vez, por ocasião do concílio registrado no capítulo de número 15. Portanto, esses 14 anos é um intervalo de Paulo da sua primeira permanência em Jerusalém como cristão, logo depois de ter sido convertido, e 14 anos depois. Que alguns dizem que ele foi 14 anos discipulado por Barnabé, e aí o texto bíblico tem uma coisa muito importante. Antes disso é Barnabé e Paulo, e depois desses 14 anos é Paulo e Barnabé. E esse espaço de tempo, ele não ficou inativo, ele pregou, ele ensinou, ele fundou igrejas, e começaram a questionar o seu apostolado. Então ele julga necessário voltar a Jerusalém. E é interessante, repito, ele volta com o seu discipulador, que era um judeu, que era um cristão temente a Deus, cujo testemunho é atestado no livro de Atos dos Apóstolos, e volta com Tito, fruto do seu ministério. Não um crente qualquer, mas um obreiro aprovado. O mesmo obreiro que ele coloca na igreja de Antioquia para colocar em ordem as coisas. O segundo tópico é Barnabé e Paulo, ou seja, a importância do discipulado. Paulo é rejeitado pelos crentes em Jerusalém e Barnabé acolhe Paulo. Gente, isso é interessante. Uma característica importante. Você não pode estudar discipulado sem enfatizar Barnabé. Barnabé é a base para o estudo do discipulado. Barnabé acolhe Paulo quando Paulo foi rejeitado por todo mundo. Décadas depois, nós temos lá um conflito
entre Paulo e Barnabé por causa de João Marcos. Esse João Marcos é o Marcos que escreveu o evangelho que carrega o seu nome. Houve um período da fé de João Marcos que João Marcos deixou Paulo e Barnabé na pior, não os acompanhou, os deixou no momento de perseguição. E diante de uma nova viagem, diante de um novo empreendimento missionário, Paulo, enfurecido com João Marcos, diz, ele não vai, se ele for, eu não vou. E aí Barnabé faz com João Marcos o que ele havia feito com Paulo décadas atrás. Paulo leva consigo Silas e Barnabé leva consigo João Marcos. E há uma separação entre Paulo e Barnabé, cada um vai para o lado. Mas ainda assim, Barnabé ensina a Paulo uma última lição. Eu vou fazer com João Marcos, a quem tu rejeita, que um dia tu foi rejeitado, e eu vou fazer com ele aquilo que eu fiz contigo um dia. Isso é discipulado. Então eu julgo interessante, querido professor, esse segundo tópico de Barnabé e Paulo, você enfatizar o discipulador e o discipulado. E trazer à tona essa lição do conflito entre Paulo e Barnabé, quando Paulo rejeita João Marcos e Barnabé faz com João Marcos o que havia feito com Paulo décadas atrás. No final do ministério de Paulo, Paulo vai chamar João Marcos, vai acalentar sua alma pela vida e a ajuda de João Marcos. Mais adiante, Paulo o perdoa e passa a amá-lo e passa a tê-lo como um dos seus companheiros nos últimos momentos da sua vida. Portanto, aborde sobre essa questão do discipulado entre Barnabé e Paulo. O terceiro tópico é que Paulo age por meio de uma revelação. Ele não entra em detalhes dessa revelação, mas aqui é basicamente o fato dele ter voltado a Jerusalém sem ser por uma ordem, por uma obrigação, mas porque o Espírito o direcionou. E isso é importante para nós hoje. A orientação espiritual, o direcionamento espiritual, o discernimento espiritual. Paulo poderia ter dito, Jesus veio atrás de mim, eu não vou atrás dessas pessoas que estão questionando o meu ministério. Não, ele se submeteu. Ele pode até ter pensado nisso, mas o Espírito lhe quebrantou, lhe induziu, lhe persuadiu. Vai a Jerusalém. Vai a Jerusalém, vai com Barnabé, vai com Tito, vai dar tudo certo. Então, é necessário nós termos essa sensibilidade à voz do Espírito diante dos conflitos da vida e sabermos lidar com esses conflitos de forma sábia, de forma prudente. Nós chegamos no ponto 2, que trata sobre os falsos irmãos, já tratado por nós na introdução dessa videoaula, né? Em contraposição aos falsos irmãos, aos judaizantes, que eram cristãos, que queriam impor práticas legalistas sobre os cristãos gentios, Paulo vai falar de Tito, que é um obreiro grego, como testemunho da eficácia do seu ministério, como testemunho de que o evangelho alcançou também os gregos, e agora estava Tito, que era um obreiro aprovado. Inclusive, a carta de Paulo a Tito, junto com a carta de Paulo a Timóteo, é chamada de cartas pastorais, onde Paulo escreve como pastor para pastores de igrejas, para líderes de igrejas. Então, Paulo leva consigo o atestado do seu ministério, da mensagem que ele levou aos gregos, e Tito era esse testemunho da eficácia do evangelho. Esse evangelho que Paulo trabalha lá no capítulo 1 de Romanos, né? De que o evangelho é poder para salvar todo aquele que crê, tanto judeu quanto grego. Segundo tópico, ele dá mais uma ênfase sobre os falsos irmãos. Eu destaquei aqui o ponto no primeiro parágrafo desse segundo tópico, de que os falsos irmãos estavam ali para impor aos visitantes a obrigatoriedade de todos a seguirem a lei como um requisito para a salvação. Ou seja, olha, vocês vieram do paganismo, vocês aceitaram a Jesus. Jesus salva vocês, mas vocês têm que cumprir algumas práticas da lei mosaica. E é interessante a conclusão desse concílio. Diante desse debate, volto a enfatizar a você, não vá para a sala de aula sem ler o capítulo 15 do livro de Atos, porque o capítulo 15 é o pano de fundo desse concílio que aconteceu aqui no contexto dessa lição de número 4. Então você não vai entender a lição de número 4 sem ler o capítulo de número 15. Qual foi a decisão do concílio? Qual foi a decisão dos apóstolos em relação a como esses cristãos gentios deveriam proceder? Nós temos aqui a palavra de Tiago, ele vai dizer no versículo 19, por isso, irmãos, eu julgo que não devemos perturbar aqueles que, entre os gentios, se converteram a Deus, mas devemos escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue. Versículo 21, porque Moisés tem em cada cidade
desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Olha só o resultado da fala de Tiago, provavelmente o bispo, líder da igreja de Jerusalém. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja. Houve um acordo entre a liderança e os liderados. Eleger alguns homens, dentre eles enviá-los a Antioquia, uma cidade grega, de cristãos gregos, juntamente com Paulo e Barnabé. Foram eleitos também Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram líderes entre os irmãos. Mandaram por eles a seguinte carta. Olha só o teor da carta no versículo de número 23 em diante. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram do nosso meio, no caso os judaizantes, sem nenhuma autorização, perturbaram vocês com palavras, transtornando a mente de vocês. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns irmãos e enviá-los a vocês, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas, os quais pessoalmente lhes dirão as mesmas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo além dessas coisas essenciais. Coisas essenciais, essenciais. Não era tudo, era o essencial. Que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados, da imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, farão bem. E eles concluem dizendo, passem bem. Os homens que foram eleitos para levar essa carta foram a Antioquia, foram a Síria, foram a Cilícia, que os irmãos se agradaram, de que os irmãos se regozijaram. Então, esse é o teor da carta que registra a decisão dos apóstolos, do presbitério, da igreja em Jerusalém, de como esses crentes deveriam viver. Enquanto os falsos irmãos queriam impor, Tiago, mais adiante, ainda no capítulo 15, ou é Pedro, vai dizer assim, olha, por que nós vamos colocar um cargo que foi colocado sobre nós que nem nós conseguimos carregar? O tópico 3 vai falar da disposição de Paulo em resistir a esses falsos irmãos. Ao que tudo parece, esses falsos irmãos não falaram nada no concílio, porque, como vai dizer Tiago, eram pessoas que foram perturbar os gentios sem nenhuma autorização, porém eles fizeram um inferno, um fuxico, uma fofoca, trazendo notícias para Jerusalém, e isso causou esse rebuliço e a necessidade deles se reunirem. Provavelmente esses falsos irmãos não comentaram nada no concílio, mas Paulo vai dizer que esses falsos irmãos se intrometeram secretamente e tentaram espiar a liberdade que eles têm em Cristo. Então, mesmo esses falsos crentes não tendo uma atuação no concílio, eles estiveram fora do concílio, tentando persuadir pessoas a dizer, não, os apóstolos, o pastor não tem crente assim, que tem um irmão ali que vive uma vida errada, e aquele irmão, o zangue é com o pastor, porque o pastor tem que chamar, o pastor tem que impor, o pastor tem que reclamar, aí o pastor faz papel de delegado, de juiz, de advogado, de pai, de mãe. Tem até crente que quer tratar o pastor como o marido de uma mulher que anda de forma indecente. Porque o pastor não fala nada, porque o pastor não diz nada. Calma, gente, equilíbrio, equilíbrio. Mas também não vá perder a graça salvadora pelo pecado dos outros. Você e eu não temos a capacidade de mudar as pessoas, de transformar as pessoas. Isso é resultado da obra e graça do Espírito Santo de Deus. Chegamos ao terceiro e último ponto da nossa lição, para fecharmos, sobre o evangelho da incircuncisão. Gente, esse evangelho da incircuncisão é um sinônimo para evangelho dos gentios. O evangelho que não sobrecarregava esses cristãos gentios. O evangelho da circuncisão é um sinônimo para o evangelho pregado entre os judeus. E o evangelho da circuncisão era um evangelho pregado ao público gentílico, que não é outro evangelho contrário, não, o evangelho é o mesmo que salva, mas por uma questão cultural, e eu lembro de na aula passada eu tenho enfatizado essa questão da cultura. Por exemplo, nós, a Igreja Evangélica Assembleiana, não podemos levar o evangelho, por exemplo, para a Jamaica e querer tirar o aspecto cultural dos crentes da Jamaica, que cantam dançando, geralmente as músicas no modelo de reggae, e a gente dizia, olha, lá no Brasil, reggae é pecado, reggae é errado, dançar é pecado. Aí nós já estamos impondo um costume nosso a uma cultura. Existem aspectos da cultura que precisam ser transformados pela ação do evangelho, mas nem todos os aspectos da cultura. Imagina aqueles homens que vivem lá do outro lado do mundo, que usam vestes que se assemelham a vestido, né?
tanto eles não podem impor sobre nós esse costume, como nós não podemos impor sobre eles esse costume. Olha, não usa assim, tem que usar calça. Então, nós precisamos atentar para essa questão cultural. Então, é o mesmo evangelho para dois públicos, cristãos judeus e cristãos gentios, e a sua aplicabilidade na vida cotidiana. Então, nós temos aqui o primeiro tópico, né, que é o reconhecimento entre os apóstolos, onde o apóstolo Paulo vai falar que foi reconhecido por Pedro, por Tiago e por João, que eram apóstolos, ou seja, vocês querem saber mais do que quem andou com Jesus, mais do que aqueles que andaram com Jesus. É interessante que ele vai fazer menção dos 3 apóstolos que mais foram íntimos de Jesus. Nos evangelhos nós temos muitos exemplos de Jesus dizendo Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João, na transfiguração, lá no Getsêmani. Então Paulo traz para comprovar o seu apostolado, eu tenho a aprovação de Tiago, de Cefas e de João, que são colunas na igreja. Esses irmãos me deram a mão direita. Eles me deram a mão, me deram o braço para eu continuar. Então, quem são vocês na fila do pão, onde estão Pedro, Tiago e João? Então, ele é reconhecido pelos apóstolos, o seu apostolado. Não devemos esquecer que Pedro também teve um episódio semelhante, quando ele foi levado à casa de Cornélio, uma família gentílica, mas Cornélio era um homem temente piedoso. E quando Pedro leva o evangelho à casa de Cornélio, o Espírito Santo também desce sobre Cornélio. E então ele traz essa história para o Concílio de Jerusalém no capítulo 15 e diz assim, olha, o Espírito desceu sobre eles, como também desceu sobre nós. O segundo tópico do terceiro ponto é as recomendações dos apóstolos. Isso precisa ser trazido para a sala de aula, professor. A recomendação que os apóstolos dão aqui para Paulo é o seguinte, não se esqueçam dos pobres. Nós estamos falando de uma época em que não havia Bolsa Família, Bolsa Escola, Vale Gás, não existia benefícios do governo. E diante da falta de benefícios governamentais, as viúvas e os órfãos, principalmente, passavam grande necessidade. A igreja passa a assistir os órfãos e as viúvas. Mais adiante, Paulo vai dizer, a viúva tem idade para casar de novo? Pois que case e trabalhe. E vamos sustentar apenas as viúvas mais velhas. Então, hoje existem muitos benefícios para assistir o órfão e a viúva. Então, nesse particular, a responsabilidade da igreja não se aplica a essas pessoas que já têm assistência, mas existem pessoas que são pobres apesar dos benefícios que recebem. Pessoas que vivem abaixo do nível mínimo de pobreza. Então, existem os pobres. Não é aqueles pobres que são pobres por causa da sua própria ganância, por falta de administração do que tem. Existem pobres que são miseráveis, existem pobres que pegam um pouco que tem e comprometem suas finanças, comprometem os seus bens, se endividam. Não, a orientação de assistir os pobres, de não se esquecer dos pobres, dos desvalidos, não é uma questão de sustentar, mas de ajudá-los, de socorrer, de prestar assistência. Por que eu disse que isso vale ser trazido para a sala de aula? Para nós respondermos a pergunta, qual foi a última vez que nós socorremos um necessitado? Qual é o papel da igreja na assistência social? Quando é que a nossa denominação socorre alguém? Quando é que a nossa classe socorre alguém? Gente, nós não podemos nos esquecer do trabalho social da igreja. A igreja precisa cumprir com a grande comissão, e a grande comissão envolve assistir os necessitados, os desvalidos, os que de fato estão precisados, os que de fato estão carentes, tá bom? Então, essa é a recomendação dos apóstolos para Paulo. Olha, não esqueça dos pobres. Faça por eles lá o que nós fazemos aqui em Jerusalém. Nós socorremos os necessitados. E, por fim, nós temos os dois públicos e uma única mensagem. O evangelho que salva o judeu na sua cultura é o evangelho que salva o grego na sua cultura. Findamos aqui com as nossas percepções, com as nossas observações a respeito dessa lição de número 4, que é de suma importância para a nossa vida hoje. O cuidado com os falsos irmãos. Eles estão no meio de nós. Eles estão entre nós, querendo dividir em vez de unir, querendo subtrair em vez de somar, querendo confundir em vez de contribuir. Essas pessoas estão no nosso meio. Infelizmente, nós não podemos erradicá-los, tirá-los totalmente. Jesus Cristo dá lição disso na lição do joio entre o trigo. Nós temos que sofrer as consequências do joio entre nós e aguardar o dia da colheita em que haverá devida separação. Eu findo esta lição dizendo para você, não seja você um falso irmão. Seja um genuíno cristão em Cristo Jesus,
que pregue o contentamento com a obra salvífica de Jesus Cristo, que é suficiente para a salvação de todo aquele que crê. Foi bom estar com você. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de compartilhar esse vídeo no grupo da sua igreja com os seus jovens e até o nosso próximo encontro, se Deus nos permitir.